Capítulo 7. Esta manhã chamei o gerente e lhe pedi que registrasse minhas despesas em separado. Meu quarto não era tão caro que me assustasse, obrigando-me a deixar o hotel imediatamente. Eu tinha 16 Fredericos e talvez lá estivesse uma fortuna. Coisa estranha, ainda não ganhei nada, mas eu ajo, sinto, penso como se fosse um homem rico e não posso me ver de outro modo. Projetava, apesar da hora matinal, ir em seguida ao encontro de Mr. Astley, no hotel da Inglaterra, próximo ao nosso, quando Degruyère entrou subitamente em meu quarto. Isso nunca acontecera, e além disso, nesses últimos dias, eu havia tido com este senhor relações extremamente distantes e tensas. Ele não fazia apenas questão de não esconder seu desdém por mim, mas se esforçava por exibi-lo abertamente. E eu tinha minhas razões para não gostar dele. Numa palavra, eu o odiava. Sua visita me espantou muito. Intuí de imediato que alguma coisa de especial estava ocorrendo. Foi muito amável e me cumprimentou pelo meu quarto. Vendo que eu estava com um chapéu na mão, surpreendeu-se que eu saísse tão cedo para passear. Quando lhe disse que ia procurar pelo Mr. Astley para tratar de negócios, ele refletiu um instante e seu rosto assumiu uma expressão preocupada. Degruyère era como todos os franceses, ou seja, afável e alegre quando precisava e quando lhe fosse útil, e insuportavelmente chato quando a necessidade de ser afável e alegre desapareciam. É raro o francês ser espontaneamente amável. Poderíamos dizer que é amável por ordem, por cálculo. Se, por exemplo, ele vê necessário ser, ao contrário do habitual, fantasista, original, a fantasia mais absurda e artificial toma nele formas previamente aceitáveis e há muito incluídas na lista das banalidades. Em seu estado natural, o francês recai no positivismo o mais burguês, o mais mesquinho, o mais rasteiro. É tudo somado o ser mais aborrecido que existe no mundo. A meu ver, só os novatos e as jovens russas podem cair sob os encantos dos franceses. Todo homem de verdade percebe de imediato e sente logo aversão por esta repetição em série de formas fixadas das amabilidades de salão, da desenvoltura e da frivolidade. Vim procurá-lo a negócios, começou ele de uma forma descontraída, embora polida. Não vou esconder que venho da parte do general, na qualidade de embaixador, ou melhor, de mediador. Como falo muito mal a língua russa, não entendi quase nada do que os senhores falaram ontem, mas o general me explicou tudo em detalhe e eu admito... Escute, Sr. Degruyère, eu interrompi. No presente caso, o senhor tem o papel de mediador? Eu sou, evidentemente, um Altschtel, e jamais pretendi a honra de ser um amigo íntimo desta casa, nem mesmo pretendi relações particularmente estreitas. Além do mais, existem circunstâncias que ignoro. Mas explique-me uma coisa. É possível que o senhor faça agora parte da família? Pois, enfim, investe nisso um tal interesse. Se coloca em toda parte como mediador. Minha questão o deixou agastado. Ela era demasiado transparente e ele não queria se trair. Estou ligado ao general, em parte pelos negócios, em parte por certas circunstâncias particulares, disse secamente. O general me enviou para lhe rogar que renuncie às suas intenções de ontem. Tudo que o senhor imaginou é evidentemente muito inteligente, mas ele me pede que faça com que compreenda que o senhor não chegará a lugar algum. Além do mais, o barão não o receberá. E, enfim, ele dispõe em todos os casos dos meios de se poupar dos aborrecimentos ulteriores vindos de vossa parte. O senhor mesmo pode avaliar. Por qual razão obstinar-se? Diga-me. O general promete reintegrá-lo tão logo as circunstâncias o permitam, e de manter até lá suas garantias. Vos appointements. Nota de rodapé. Vossos vencimentos. Final da nota de rodapé. É bastante vantajoso.
Que lhe parece? Repliquei num tom bastante calmo, dizendo que ele se enganava ligeiramente, pois o barão não me expulsaria. Ao contrário, me escutaria. Pedi que reconhecesse que viera para saber como eu iria de fato agir. Meu Deus, já que o general se interessa tanto por este caso, talvez seja bom que saiba o que o senhor pretende. É natural. Comecei a explicar. Ele me escutava, refestelado em sua cadeira, a cabeça ligeiramente inclinada na minha direção, um vislumbre de ironia não dissimulada nos olhos. Em suma, me tratava com muita soberba. Esforcei-me o melhor que pude para parecer que considerava aquele caso com o máximo de seriedade. Expliquei-lhe que o barão, queixando-se de mim junto ao general como se eu fosse um empregado doméstico, havia, em primeiro lugar, feito com que eu perdesse o meu lugar e, em segundo lugar, me tratara como um indivíduo incapaz de responder por meus próprios atos, a quem não seria sequer necessário dirigir a palavra. Estava me sentindo justamente ofendido. Entretanto, levando em conta a diferença de idade, a situação social, etc., mal consegui nesse momento segurar o riso. Eu não queria arcar com nova leviandade. Dito de outra forma, exigir francamente do barão, ou melhor, apenas lhe oferecer uma reparação. Seja como for, julgava-me perfeitamente no direito de lhe apresentar, sobretudo de apresentá-las à baronesa, minhas desculpas, ainda mais que realmente, nesses últimos tempos, eu andava sofrendo, deprimido e, por assim dizer, com um humor extravagante, etc. No entanto, o próprio barão, agindo dessa forma tão injuriosa para mim e insistindo para que o general me despedisse, havia me colocado numa situação em que se tornara impossível para mim lhe apresentar minhas desculpas tanto quanto à baronesa, pois ele, a baronesa e todo mundo pensariam, sem qualquer dúvida, que fui-lhes oferecer desculpas por temor e para reaver meu emprego. Disso tudo resultava que eu me encontrava agora compelido a pedir ao barão para que ele me pedisse desculpas, nos termos mais moderados, dizendo, por exemplo, que não pretendeu de forma alguma me ofender. E tão logo o barão acedesse a meu pedido, então, com as mãos livres, eu lhe apresentaria minhas desculpas mais sinceras e do fundo de meu coração. Em resumo, concluí, tudo o que peço é o que o barão me desate as mãos. Arre! Que susceptibilidade, que refinamentos! E por que desculpar-se? Vamos lá, convenhamos, monsieur, que o senhor tramou tudo isso com a finalidade de indispor o general, talvez mesmo tenha objetivos pessoais. Mon cher monsieur, pardon, j'ai oublié votre nom. Monsieur Alexis, n'est-ce pas? Nota de rodapé. Meu caro senhor, perdão, esqueci seu nome. Senhor Alexis, não é? Final da nota de rodapé. Permita-me, mon cher marquês, o que o senhor tem a ver com este caso? Mas, le général, no que isso poderá afetar o general? Ele me disse ontem que era obrigado a se manter na corda bamba e tinha um ar muito inquieto, mas eu não entendi. É aqui, precisamente, que se coloca uma circunstância particular, replicou de Grier num tom suplicante, no qual se podia ver mais e mais o despeito. Vous connaissez Mademoiselle de Comminges? Nota de rodapé. Conhece a senhorita de Comminges? Quer dizer, Mademoiselle Blanche? Sim, Mademoiselle Blanche de Comminges. E Madame sa mère? Convenha que o general, numa palavra, o general está apaixonado e mesmo o casamento talvez venha a ser realizado aqui. Imagine, nesta ocasião, os escândalos, as histórias. Não vejo nem escândalos e nem histórias se relacionando a este casamento. O barão é irascível, um caráter prussiante. O senhor sabe, ele fará uma disputa sem motivo. Será um problema meu.
não seu, pois eu já não faço parte da casa. Entre parênteses, eu me esforçava em parecer o mais estúpido possível. Mas, permita, está decidido? A senhorita Blanche casará com o general? O que ele espera, então? Quer dizer, por que se escondem, ao menos diante de nós, diante das pessoas da casa? Eu não posso lhe... aliás, ainda não está tudo... entretanto, o senhor sabe que eles aguardam notícias da Rússia. O general precisa colocar seus negócios em ordem. Ahá! La Baboulinka! De Grier lançou-me um olhar cheio de ódio. Numa palavra, me interrompeu ele, conto firmemente com a sua delicadeza inata, com o seu espírito, com o vosso tato. O senhor fará isso certamente por esta família na qual foi um dia recebido como um parente, mimado, considerado. Desculpe-me, mas eu fui despedido. O senhor agora diz que foi apenas formalidade para preservar as aparências. Mas imagine se alguém lhe dissesse: é claro, não quero puxar suas orelhas, mas permita-me que as puxe apenas para mantermos as aparências. Não é a mesma coisa? Se é assim, se nenhum pedido pode lhe tocar, começou num tom arrogante, deixe-me assegurar-lhe que nós tomaremos nossas medidas. Existem autoridades aqui. Nós vamos expulsá-lo hoje mesmo. Que diable! Une blanc-bec comme vous. Nota de rodapé. Que diabo, um fedelho como o senhor. Final da nota de rodapé. Quer desafiar para um duelo um personagem tão importante quanto o barão. E julga que vamos deixá-lo tranquilo? Esteja certo de que ninguém o teme aqui. Se lhe apresentei este pedido, foi sobretudo por meu chefe, pois o senhor perturbou o general. Como pode crer que o barão não ordenará a um lacaio que o expulse? Acontece que não irei encontrá-lo pessoalmente, respondi, perfeitamente calmo. O senhor se engana, Sr. de Grier. Tudo isso se passará de uma forma muito mais decente do que imagina. Veja, vou de imediato procurar Mr. Astley e pedir-lhe para ser meu intermediário. Numa palavra, ser meu second. Nota de rodapé. Segundo, padrinho em um duelo. Final da nota de rodapé. Este homem tem afeição por mim. É certo que não se recusará. Ele procurará pelo barão e o barão o receberá. Se eu sou um Hautechitel e se tenho a aparência de um subalterno, nota de rodapé, subordinado. Final da nota de rodapé. De um ser sem defesa, Mr. Astley se encontra no nível de um lord, de um verdadeiro lord. Todo mundo sabe. O Lord Pembroke. E este lord está aqui. Esteja certo de que o barão será polido com Mr. Astley e que o escutará. E caso não o escute, Mr. Astley tomará isso por uma ofensa pessoal. Sabe o quanto os ingleses são obstinados. Ele enviará um de seus amigos ao barão, e ele tem bons amigos. Agora vê que o desfecho será talvez diferente do que imagina. O francês ficou positivamente assustado. De fato, tudo aquilo estava muito próximo da verdade e eu parecia estar realmente na iminência de fazer um escândalo. Peço-lhe, recomeçou num tom suplicante, deixe tudo isso de lado. Parece que sentirá prazer em provocar um escândalo. Não é uma reparação que deseja, mas um escândalo. Eu lhe disse que tudo isso seria divertido, talvez astuto, e talvez consiga atingir este objetivo. Mas, numa palavra, concluiu, vendo que eu me levantava e pegava meu chapéu. Vim lhe entregar estas 2 palavras de uma pessoa. Leia. Me pediram que esperasse a resposta. Dito isto, tirou de seu bolso e me entregou um pequeno bilhete dobrado e lacrado. A mão de Paulina o escrevera. Parece que pretende dar continuidade a essa história. Está contrariado e começa a agir como um guri.
Mas existem circunstâncias particulares, as quais eu lhe explicarei talvez um dia. Por bondade, pare e seja razoável. Que coisa estúpida tudo isso! Você é indispensável para mim e prometeu me obedecer. Lembre-se de Schlangenberg. Peço-lhe para ser dócil e, se necessário, eu lhe ordeno. Sua P. PS. Se está irritado comigo pelo que aconteceu ontem, me perdoe. Enquanto lia estas linhas, vi tudo dançando. Meus lábios empalideceram e comecei a tremer. O maldito francês afetava um ar discreto e desviava o olhar para não ver meu embaraço. Teria preferido que ele desse uma gargalhada na minha cara. Está bem, disse afinal. Diga à senhorita para ficar tranquila. Permita-me antes que lhe pergunte, continuei bruscamente, por que esperou tanto antes de me dar este bilhete? Ao invés de dizer bobagens, deveria ter começado por aí, me parece, caso viesse precisamente para desempenhar sua tarefa. Eu queria... bem, tudo isso é tão estranho que, de certo, desculpará minha natural impaciência. Ignoro, em todos os casos, o que diz este bilhete e pensei que estava na hora de entregá-lo. Compreendo. Ordenaram ao senhor só me entregar este bilhete em último caso, e de não fazê-lo, caso se saísse bem com suas próprias palavras. É isso? Responda francamente, Sr. de Grier. Peut-être. Nota de rodapé. Talvez. Final da nota de rodapé. Disse, afetando uma extrema reserva e me olhando com um ar estranho. Peguei meu chapéu. Ele fez um movimento de cabeça e saiu. Creio ter visto em seus lábios um sorriso zombeteiro. Como poderia ser de outra forma? Temos ainda contas a ajustar, galanteadorzinho. Nós mediremos força, ruminei ao descer as escadas. Eu ainda não conseguia clarear minhas ideias. Me sentia como se houvesse recebido uma cacetada. O ar fresco me fez bem. 2 minutos mais tarde, tão logo consegui refletir, 2 ideias se apresentaram a mim com nitidez. A primeira era que uma brincadeira pueril, algumas ameaças inverossímeis pronunciadas ontem por um garoto, havia suscitado um alarme universal. A segunda era: que influência terá sobre Paulina este francês? Uma palavra dele e ela fez tudo de que ele precisava. Escreve um bilhete, chega a me suplicar. Evidentemente, suas relações sempre foram para mim um enigma, desde o momento em que os conheci. No entanto, nestes últimos dias, notei nela uma verdadeira repulsa, um real desprezo a seu respeito. Quanto a ele, nem mesmo a olhava e se mostrava simplesmente grosseiro para com ela. Não deixei de percebê-lo. A própria Paulina me confessou seu desgosto e deixou escapar insinuações bastante significativas. Portanto, ele a tem em suas mãos. Ela está sob seu jugo.